Como uma ideia antiga pode moldar a nossa compreensão moderna da matéria? Essa pergunta nos leva de volta a um tempo em que a filosofia e a ciência estavam apenas começando a se separar. É nesse cenário que encontramos Demócrito, um pensador grego que, por volta do quinto século a.C., lançou as bases para o que hoje conhecemos como a hipótese atômica. Demócrito acreditava que tudo no universo era composto por pequenas partículas indivisíveis, que ele chamou de átomos. Para ele, esses átomos eram os blocos fundamentais da matéria, invisíveis a olho nu, mas responsáveis pela diversidade de formas e substâncias que percebemos ao nosso redor. Imagine um imenso quebra-cabeça, onde cada peça minúscula é um átomo, se encaixando de maneiras diferentes para formar tudo o que conhecemos, desde uma simples folha de árvore até as estrelas que brilham no céu. Apesar da genialidade de sua ideia, a aceitação da hipótese atômica não ocorreu de imediato. Durante séculos, a visão aristotélica predominou, onde a matéria era entendida como composta por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. A ideia de que a matéria poderia ser dividida em partes ainda menores parecia absurda para muitos. Somente milênios depois, com o advento da química moderna e das descobertas científicas, é que a teoria atômica ganhou força. Pense nisso como uma semente plantada em solo árido que só floresceu muito tempo depois, quando o terreno estava preparado. Na verdade, foi somente no século XIX que cientistas como John Dalton começaram a dar crédito à ideia de Demócrito, desenvolvendo teorias mais rigorosas sobre a estrutura atômica. Dalton propôs que cada elemento químico era composto por átomos de um tipo específico, e que esses átomos se combinavam em proporções definidas para formar compostos. Essa visão revolucionou a química e abriu caminho para o entendimento da estrutura da matéria em níveis muito mais profundos. Hoje, a teoria atômica é fundamental para a física contemporânea. Sem ela, não teríamos acesso a conceitos tão cruciais como a mecânica quântica ou a teoria das cordas. Cada descoberta recente na física moderna que explora as interações entre partículas subatômicas deve muito a essa ideia inicial de Demócrito. Ele é, sem dúvida, um precursor da busca pelo conhecimento que ainda hoje nos fascina. Agora que entendemos a base da hipótese atômica, vamos explorar como essa ideia evoluiu ao longo dos séculos. Mas antes disso, se você está gostando dessa jornada pela história da ciência, que tal se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo agora mesmo? Assim, você não esquece e pode acompanhar todas as nossas futuras explorações. E lembre-se, você pode se desinscrever a qualquer momento caso mude de ideia. Você sabia que a ideia de buracos negros foi proposta há mais de 200 anos? Sim, parece incrível, mas foi John Michell, um astrônomo e geólogo inglês, quem lançou as sementes dessa noção fascinante. Em 1775, ele escreveu uma carta à Royal Society que continha uma teoria revolucionária. Michell imaginou estrelas tão densas que sua gravidade seria tão intensa que nem mesmo a luz poderia escapar de sua atração. O conceito de estrelas negras, como ele as chamou, era algo que soava mais como ficção científica do que ciência na época. Imagine por um momento um objeto tão compacto que sua força gravitacional distorce até a própria luz. É como pensar em uma maré que puxa tudo para dentro, num vórtice que não deixa nada escapar. Essa metáfora nos ajuda a visualizar a ideia de Michell, que estava à frente de seu tempo. Na época, a física newtoniana dominava o pensamento científico, e conceitos que desafiavam essa visão eram frequentemente ignorados ou até ridicularizados. A importância da teoria de Michell na astrofísica moderna não pode ser subestimada. Embora suas ideias não tenham sido amplamente aceitas na época, elas plantaram a semente para o que viria a ser uma revolução na compreensão do universo. Somente no século XX, com a obra de Albert Einstein e a formulação da relatividade geral, é que as teorias de Michell começaram a ganhar reconhecimento. A gravidade, segundo Einstein, não é apenas uma força que atrai objetos, mas uma curvatura do próprio espaço-tempo. Essa ideia deu mais credibilidade à noção de buracos negros, que se tornaram uma parte fundamental da cosmologia moderna. O que é fascinante é que muitas vezes a ciência ignora ideias revolucionárias até que sejam redescobertas. As estrelas negras de Michell ficaram adormecidas no limbo do conhecimento por décadas, mas sua intuição sobre a densidade estelar despertou um debate que continua até hoje.
Isso nos leva a refletir sobre quantas outras ideias inovadoras podem estar perdidas nas prateleiras da história, esperando para serem redescobertas e valorizadas. Agora, eu quero saber: você já parou para pensar em como ideias aparentemente malucas podem, na verdade, mudar nossa compreensão do universo? Deixe seus pensamentos nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm diretamente de vocês, nosso público curioso. Compreendendo as estrelas negras, podemos agora nos aventurar em dimensões adicionais propostas por Teodoro Kaluza. A teoria de Kaluza, que introduz a existência de dimensões extras e conecta a gravidade com a força eletromagnética, promete abrir portas para um entendimento ainda mais profundo da realidade. O que será que essas dimensões escondem? Vamos explorar juntos. E se existissem dimensões que não conseguimos perceber? Essa pergunta ecoa na mente de muitos cientistas e curiosos, e é aqui que a proposta de Teodoro Kaluza ganha vida. Imagine um universo onde o que vemos é apenas uma fração do todo, como olhar para uma pintura e só notar as cores, sem entender as formas e os contornos que a compõem. Kaluza, em 1920, sugeriu que a gravidade e a força eletromagnética poderiam ser unidas em uma única teoria, através da introdução de uma quinta dimensão. A ideia de Kaluza é fascinante. Ele não apenas propôs a existência de uma dimensão extra, mas também sugeriu que essa dimensão poderia ser compacta e enrolada como uma minúscula esfera que não conseguimos ver a olho nu. Pense nessa esfera como uma bolha dentro de uma piscina vasta. Enquanto estamos flutuando na superfície, a bolha contém um mundo inteiro que permanece invisível para nós. Isso nos leva a refletir. Quantas outras esferas podem estar ocultas ao nosso redor, aguardando para serem descobertas? Agora vamos considerar como a geometria pode influenciar a física da gravidade. A gravidade, conforme descrita por Einstein, é o resultado da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa. Se adicionarmos dimensões extras à equação, a geometria do nosso universo se torna ainda mais complexa e rica. Imagine que estamos caminhando em uma estrada plana. De repente, a estrada começa a se torcer e a se contorcer, criando novas rotas e possibilidades. Assim como a geografia de uma estrada influencia nossa jornada, a geometria das dimensões extras pode afetar a maneira como a gravidade opera, revelando interações que antes pareciam impossíveis. Kaluza não estava sozinho em seu pensamento. Outros físicos, como Albert Einstein, estavam explorando essas ideias em suas próprias pesquisas. A combinação de dimensões extras e a busca pela unificação das forças fundamentais da natureza, como a gravidade e a eletromagnetismo, cria uma tapeçaria intrigante que nos convida a questionar a própria natureza da realidade. Se conseguirmos compreender essas dimensões adicionais, poderemos não apenas entender melhor as forças que moldam o cosmos, mas também desvendar os segredos que nos conectam a ele. Após explorar as dimensões extras, fica a pergunta: como a teoria das cordas se relaciona com essas ideias? Será que as cordas vibrantes que formam a base da matéria também dançam nas dimensões que Kaluza revelou? Vamos juntos nessa jornada de descoberta e reflexão, adentrando ainda mais fundo nesse universo repleto de mistérios e possibilidades, onde cada nova dimensão pode abrir uma porta para o desconhecido. Então, antes de continuarmos, que tal você compartilhar suas impressões sobre essas dimensões extras? O que você acha que poderia acontecer se realmente existissem? Escreva suas ideias nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público curioso. A teoria das cordas pode ser a chave para entender o universo? Essa pergunta ecoa nas mentes de físicos e filósofos desde que essa fascinante teoria começou a se desenhar no cenário da física teórica. Imagine um mundo onde tudo, desde as partículas subatômicas até as forças que regem o cosmos, é resultado de vibrações em minúsculas cordas que dançam em dimensões invisíveis. A teoria das cordas sugere que, assim como uma guitarra produz diferentes notas ao vibrar em diferentes frequências, as partículas elementares de nosso universo também são manifestações dessas vibrações cordais. A origem da teoria das cordas remonta à década de 1970. Inicialmente, os cientistas buscavam uma maneira de unificar as forças fundamentais da natureza, especialmente a gravidade com a mecânica quântica.
Essa busca levou a uma verdadeira revolução na forma como percebemos a realidade. Com o tempo, tornou-se evidente que a gravidade não poderia ser descrita apenas pelas teorias tradicionais e algo mais profundo era necessário. Assim, surgiu a ideia de que as cordas, em vez de pontos, constituem a base do universo. Mas essa proposta não vinha sem suas complicações. Uma das características mais intrigantes da teoria das cordas é a sua necessidade de dimensões adicionais. Segundo essa teoria, existem não apenas as 3 dimensões espaciais que conhecemos, mas muitas outras que permanecem ocultas devido ao seu tamanho extremamente pequeno. Essas dimensões extras permitem que as cordas se movam e vibrem de maneiras que explicam a variedade de partículas e forças que observamos. Imagine essas dimensões como um labirinto intrincado, onde cada curva e virada representa uma possibilidade diferente para as vibrações da corda. É nesse emaranhado que reside a complexidade da nossa realidade. No entanto, a teoria das cordas não está isenta de desafios e críticas. Muitos cientistas apontam que, apesar de sua elegância matemática, ela ainda carece de evidências experimentais concretas. A dificuldade em testar suas previsões e a necessidade de aceitar a existência de dimensões que não podemos observar diretamente tornam esse campo um terreno fértil para debates acalorados. Alguns críticos argumentam que a teoria se aproxima mais de um conceito filosófico do que de uma teoria científica testável. Mas será que isso a torna menos valiosa? Afinal, muitas das descobertas mais revolucionárias da ciência começaram como ideias consideradas extravagantes ou até mesmo impossíveis. Agora que entendemos a teoria das cordas, vamos discutir a importância das geometrias Calabi e Yau. Essas estruturas matemáticas desempenham um papel fundamental na forma como a teoria das cordas se desenvolve, pois são nelas que as dimensões adicionais se escondem. As geometrias Calabi-Yau podem ser visualizadas como pequenos mundos dobrados e retorcidos, onde a complexidade das cordas se desdobra, revelando segredos sobre a natureza do universo. E você, já parou para pensar sobre como essas dimensões ocultas podem influenciar a realidade que percebemos? O que são as geometrias Calabi-Yau e por que são tão importantes na física? Imagine um espaço tridimensional, como o que vivemos, mas com dimensões adicionais que se entrelaçam de forma complexa e intrincada. As geometrias Calabi-Yau representam exatamente isso. Elas são estruturas matemáticas que surgem naturalmente na teoria das cordas e são fundamentais para a nossa compreensão do universo. Definidas como variedades complexas, as geometrias Calabi-Yau possuem características únicas. Elas são compactas e curvas, permitindo que suas dimensões extras se encolham em um espaço que, à primeira vista, parece simples. Pense nelas como pequenos origamis, onde cada dobra e cada vinco criam uma nova perspectiva. Essas geometrias não apenas ajudam a preservar as propriedades quânticas das partículas, mas também desempenham um papel crucial na unificação das forças fundamentais da natureza. Isso acontece porque, ao adicionar essas dimensões escondidas, os físicos conseguem reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica, criando um quadro mais coeso da realidade. Mas como exatamente essas geometrias se relacionam com a teoria das cordas? A teoria das cordas sugere que as partículas elementares não são pontos, mas sim cordas vibrantes que podem oscilar em diferentes frequências. As geometrias Calabi-Yau fornecem o cenário onde essas cordas podem se mover e vibrar, dando origem a diferentes partículas e interações. Cada configuração de uma geometria Calabi-Yau pode resultar em diferentes propriedades físicas, como a massa e a carga elétrica das partículas. Assim, a beleza matemática dessas geometrias se traduz em realidades tangíveis no nosso universo. Agora, adentrando no campo da supersimetria, encontramos uma camada adicional de proteção contra os efeitos quânticos indesejados. A supersimetria é uma teoria que sugere que para cada partícula fundamental existe uma parceira chamada superparceira. Essa relação mútua ajuda a suavizar as flutuações quânticas que poderiam causar instabilidades nas teorias físicas. Em outras palavras, a supersimetria atua como um equilíbrio, garantindo que as interações quânticas não levem a resultados absurdos ou contraditórios. Imagine uma balança perfeitamente equilibrada, onde cada peso tem seu par mantendo a harmonia. Compreendendo as geometrias Calabi-Yau e o papel da supersimetria, podemos agora refletir sobre o futuro da física teórica.
Será que a união dessas ideias nos levará a descobrir novas dimensões da realidade? Ou talvez nos ajude a responder perguntas que há muito tempo nos intrigam? Ao explorar essas questões, somos convidados a entrar em um mundo onde as possibilidades são infinitas e misteriosas. Antes de seguir adiante, que tal você deixar seu like neste vídeo? É uma maneira simples de mostrar que está gostando e, claro, você pode sempre se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos fascinantes como este. Afinal, quem não gostaria de mergulhar ainda mais fundo nas maravilhas do universo? Como podemos entender dimensões que não conseguimos ver? Essa é uma pergunta intrigante que nos leva a explorar o desconhecido, a desafiar nossos sentidos e a expandir nossa compreensão do universo. Dimensões são, em essência, direções nas quais podemos mover ou medir algo. No nosso cotidiano, estamos acostumados a lidar com 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Quando olhamos ao nosso redor, tudo parece se encaixar nessas 3 dimensões. Contudo, a física moderna sugere que existem mais dimensões, invisíveis aos nossos olhos, mas que desempenham um papel fundamental na estrutura do cosmos. Vamos pensar em como percebemos dimensões em nosso dia a dia. Imagine um livro. Ele tem largura, altura e espessura, as 3 dimensões que nos permitem segurá-lo e lê-lo. Agora, se pensarmos em um filme, por exemplo, a narrativa pode criar uma 4ª dimensão, o tempo. O enredo se desenrola, permitindo que experimentemos eventos em sequência. Mesmo assim, essas dimensões são tangíveis, são aquelas que podemos tocar e ver. Mas, e se existissem outras dimensões além dessas 4, que influenciam a realidade de maneiras que nem imaginamos? A dificuldade de visualizar dimensões além das conhecidas é um desafio fascinante. Pense em uma sombra projetada por um objeto tridimensional. Para uma criatura bidimensional vivendo nessa sombra, a realidade seria totalmente diferente. Ela veria apenas interações lineares, sem compreender a forma completa do objeto que a gera. Da mesma forma, nós, seres tridimensionais, podemos estar perdendo de vista aspectos fundamentais de dimensões superiores. Teóricos, como o físico teórico Teodoro Kaluza, propuseram que essas dimensões extras podem estar compactadas em espaços tão pequenos que não conseguimos detectá-las. Isso nos leva a ponderar: será que estamos vivendo em uma realidade limitada pela nossa própria percepção? Agora que entendemos o conceito de dimensões, vamos explorar como elas podem se manifestar. Um exemplo intrigante é a teoria das cordas, que sugere que todas as partículas subatômicas são feitas de cordas vibrantes em múltiplas dimensões. Essas cordas podem se mover em direções que não podemos ver, criando uma complexidade de interações que molda o nosso universo. Imaginemos as cordas como as cordas de um violão, cada uma produzindo uma nota diferente, mas juntas formando uma sinfonia cósmica. Cada vibração representa uma partícula, e a diversidade das notas é o que dá origem à matéria que conhecemos. Portanto, como podemos entender dimensões que não conseguimos ver? A resposta talvez resida na nossa capacidade de sonhar, de questionar e de buscar conhecimento. Ao explorarmos esse mistério, estamos não apenas desvendando os segredos do universo, mas também expandindo nossas próprias mentes. Qual é a sua opinião sobre isso? Você já parou para pensar em como as dimensões extras podem impactar a nossa vida e a nossa compreensão do universo? Deixe suas reflexões nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, espectadores curiosos e sábios. E agora continuemos juntos nessa jornada pelo conhecimento, onde cada descoberta nos leva a novas perguntas e a horizontes ainda mais vastos. Quais são as implicações das dimensões extras na nossa compreensão do universo? Imagine um mundo onde as regras que conhecemos não se aplicam da mesma forma. Um mundo em que as partículas dançam em um palco oculto em dimensões que não conseguimos ver, mas que afetam tudo ao nosso redor. As dimensões extras podem ser a chave para entender fenômenos que nos desafiam, como a gravidade e as forças fundamentais. Quando falamos sobre dimensões extras, estamos nos referindo a espaço além do que podemos perceber. Tradicionalmente, entendemos o universo em 3 dimensões espaciais e uma temporal. Mas e se houvesse mais?
Essas dimensões adicionais podem ser compactadas ou enroladas de maneira que não as percebemos no nosso cotidiano, mas que influenciam as partículas subatômicas e as forças que elas exercem. Por exemplo, a teoria das cordas sugere que as partículas não são pontos, mas sim filamentos vibrantes que se movem através dessas dimensões extras. Cada modo de vibração pode corresponder a uma partícula diferente, criando um rico tapestry de possibilidades. A relação entre a geometria dessas dimensões extras e as partículas que conhecemos é fascinante. Pense nas dimensões extras como um tecido complexo, onde cada dobra e cada curva molda as propriedades das partículas. Um bom exemplo seria o modelo padrão da física de partículas, onde as interações entre quarks e leptons dependem da forma como essas partículas estão dispostas no espaço. Se existirem dimensões extras, a maneira como as partículas se interagem poderia mudar drasticamente, levando a novas partículas que ainda não descobrimos. Imagine uma partícula chamada graviton, que se acredita ser responsável pela força da gravidade. Se as dimensões extras realmente existem, a gravidade pode se comportar de forma muito diferente em escalas microscópicas. E se pudéssemos detectar esses efeitos? Partículas que poderiam existir devido a essas dimensões extras incluem não apenas os gravitons, mas também partículas supersimétricas, que poderiam ser a chave para resolver muitos mistérios sobre a matéria escura e a energia escura. Mas como podemos detectar essas partículas que podem existir? Essa é a pergunta que nos leva a explorar os limites da física moderna. Os experimentos realizados em aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons são projetados para buscar evidências dessas entidades ocultas. Quando dois prótons colidem a altas energias, eles podem criar condições que permitem a manifestação de partículas que normalmente estariam escondidas em outras dimensões. Esses eventos raros nos oferecem uma janela para o desconhecido, desafiando nossas percepções e expandindo nosso entendimento sobre a natureza do universo. E você já parou para pensar em como essas descobertas poderiam mudar nossa visão sobre a realidade? Deixe suas reflexões nos comentários, pois suas opiniões podem iluminar novos caminhos nessa jornada intrigante. Vamos juntos seguir adiante, sempre em busca de respostas. Imagine que estamos tentando observar uma sombra em um dia ensolarado. A luz brilha intensamente, mas a sombra é sutil, quase invisível. Essa é a analogia perfeita para o desafio de detectar partículas associadas a dimensões extras, como os móduli da teoria das cordas. Por que é tão difícil visualizá-las? O primeiro obstáculo é a fraqueza da gravidade em comparação com outras forças fundamentais da natureza. A gravidade, embora seja uma força onipresente em nossas vidas, é extremamente fraca quando comparada à força eletromagnética ou à força nuclear forte. Pense na gravidade como um suave sussurro em meio a gritos ensurdecedores de outras interações. Isso significa que as partículas que se relacionam com dimensões extras, se existirem, são muito mais difíceis de serem detectadas. Elas se escondem nas sombras, enquanto as outras forças fazem barulho, atraindo a atenção dos físicos. Além disso, há os desafios técnicos que complicam ainda mais essa busca. Para detectar moduli, seria necessário criar condições extremas que imitam as origens do universo, momentos após o Big Bang. Imagine tentar capturar uma gota de água em meio a uma tempestade furiosa. Os aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, esforçam-se para alcançar energias colossais, mas mesmo assim os resultados podem ser evasivos. Cada colisão pode gerar uma infinidade de partículas, mas a identificação específica dos moduli requer uma precisão quase mágica, algo que estamos apenas começando a dominar. Outro ponto crucial na detecção é a compreensão da energia e da massa das partículas. Se pensarmos na massa como uma espécie de assinatura, cada partícula tem a sua própria identidade única. No entanto, para os moduli, essa assinatura pode estar camuflada sob outras interações. É como tentar identificar um perfume específico em meio a uma multidão de fragrâncias. Para isso, os cientistas precisam desenvolver novas técnicas e instrumentos que consigam isolar essas assinaturas de maneira eficaz. Contudo, apesar desses desafios, há esperança. As pesquisas atuais estão avançando em direções promissoras, com novos experimentos sendo planejados e teorias sendo refinadas.
Os físicos estão explorando diferentes abordagens, utilizando tecnologias inovadoras para investigar as propriedades das dimensões extras e dos móduli. Uma nova geração de aceleradores, por exemplo, promete alcançar energias que poderiam nos fornecer pistas valiosas. Então você já parou para pensar sobre o que essas descobertas poderiam significar para o nosso entendimento do cosmos? A beleza da ciência é que cada pequeno avanço nos aproxima um pouco mais da verdade, mesmo que essa verdade esteja escondida em camadas de complexidade. Que tal compartilhar suas ideias sobre como podemos superar esses desafios? Como você imagina que seria a detecção de partículas que habitam dimensões além da nossa percepção? Vamos juntos explorar essas questões intrigantes. Você já se perguntou como a inflação cósmica pode nos ajudar a entender as dimensões extras do universo? Essa ideia intrigante abre um portal para uma nova compreensão da realidade que nos cerca. A inflação cósmica, um fenômeno que ocorreu apenas frações de segundo após o Big Bang, é como uma explosão silenciosa que moldou todo o cosmos. Imagine um balão sendo inflado rapidamente. Isso é mais ou menos o que aconteceu com o universo em seus primórdios. Em um piscar de olhos, ele passou de um ponto minúsculo para algo imenso, expandindo-se a uma velocidade inimaginável. Esse processo não foi apenas uma questão de crescimento físico, mas também teve um impacto profundo na estrutura do universo. Durante essa fase de rápida expansão, flutuações quânticas podem ter se transformado nas sementes para as estruturas que conhecemos hoje, como galáxias e aglomerados de galáxias. Mas o que isso tem a ver com as partículas que habitam dimensões além do que podemos perceber? Aqui é onde a magia da inflação cósmica realmente brilha. De acordo com teorias modernas, a inflação pode ter gerado partículas conhecidas como móduli, que são fundamentais em várias teorias de unificação das forças da natureza. Essas partículas são como mensageiras de realidades paralelas, viajando entre dimensões e trazendo informações sobre o que existe além do nosso espaço-tempo. A energia da inflação, portanto, não é apenas um conceito abstrato. Ela representa a força criativa que formou as condições necessárias para a existência dessas partículas enigmáticas. Para ilustrar melhor, imagine um lago tranquilo, onde cada ondulação na superfície representa uma flutuação quântica. À medida que o vento sopra sobre o lago, essas ondulações se ampliam, algumas se tornando ondas grandes e poderosas. Assim também, a inflação cósmica amplificou essas pequenas flutuações, criando um caleidoscópio de possibilidades que deu origem às partículas que compõem nossa realidade. É como se cada partícula fosse uma nota em uma sinfonia cósmica, ressoando através das dimensões. Agora você pode estar se perguntando: quais são as consequências da existência desses moduli? O que eles nos dizem sobre a estrutura fundamental do universo? Essas perguntas são cruciais para os físicos teóricos e podem nos levar a uma nova era de descobertas. Ao investigarmos a relação entre a energia da inflação e a formação de partículas, começamos a decifrar os mistérios que envolvem não apenas o nosso universo, mas também aqueles que ainda não conseguimos imaginar. Enquanto você reflete sobre essas questões, que tal compartilhar suas ideias nos comentários? Como você acredita que a compreensão da inflação cósmica e dos moduli pode mudar nossa visão do cosmos? Às vezes, as melhores respostas surgem das vozes curiosas da audiência. Vamos juntos continuar essa jornada fascinante. Agora, vamos discutir as consequências da existência de móduli. O que será que o futuro nos reserva? Como os áxions podem ser a chave para entender a energia do universo? Essa pergunta ressoa entre os cientistas e curiosos, criando um mistério que nos leva a explorar as profundezas da física moderna. Os áxions são partículas hipotéticas que surgem de teorias que tentam explicar a natureza da matéria escura e da energia escura, dois componentes fundamentais do nosso cosmos, mas ainda envoltos em enigmas. A beleza desse cenário é que, ao compreendermos os áxions, poderemos desvendar não apenas a estrutura do universo, mas também o seu destino. Os áxions foram propostos pela primeira vez na década de 1980 como uma solução para o problema de conservação da simetria CP na interação forte. Eles são partículas extremamente leves e, por sua natureza, interagem muito fracamente com a matéria comum. Isso faz com que sejam difíceis de detectar.
Mas, como os moduli, que discutimos anteriormente, os axions também podem estar relacionados à inflação cósmica, pois ambos se inserem nas complexidades do campo quântico que compõe nosso universo. Agora, como podemos detectar esses elusivos axions? Existem propostas fascinantes que vão desde experimentos baseados em campos magnéticos até técnicas que utilizam lasers. Um exemplo é o experimento ADMX, que tenta converter os axions em ondas de rádio ao passar por um campo magnético. Imagine isso como tentar ouvir sussurros em meio a um concerto barulhento. É um desafio, mas não impossível. Esses métodos não apenas podem revelar a presença dos axions, mas também nos fornecerão pistas sobre a natureza da energia escura que compõe cerca de 70% do nosso universo. A energia escura e a matéria escura são como sombras que permeiam nossa compreensão do cosmos. A energia escura é a força misteriosa que acelera a expansão do universo, enquanto a matéria escura, que não pode ser vista diretamente, exerce influência gravitacional sobre a matéria visível. Juntas, elas constituem a maior parte da massa-energia do universo. Se os axions existirem, eles podem constituir uma fração significativa dessa matéria escura, conectando-se diretamente com a energia do universo. Por fim, vamos refletir sobre o que tudo isso significa para a física moderna. A busca pelos axions não é apenas uma questão de encontrar uma partícula, é um convite a repensar o que sabemos sobre a realidade. À medida que desvendamos esses mistérios, somos levados a novas fronteiras do conhecimento, onde a mecânica quântica e a cosmologia se entrelaçam. Então, você já parou para pensar na profundidade das implicações disso tudo? A busca pelos axions pode mudar nossa compreensão da energia e da estrutura do universo. E você, o que acha que a descoberta dos axions significaria para nós? Não hesite em compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos continuar essa conversa e explorar juntos as maravilhas do cosmos. O que podemos esperar do futuro da pesquisa em dimensões extras? Essa pergunta ecoa na mente de muitos cientistas e curiosos, e a resposta pode ser tão fascinante quanto o próprio universo. Ao longo das últimas décadas, a compreensão de dimensões extras evoluiu de meras especulações teóricas para um campo vibrante de pesquisa, repleto de possibilidades intrigantes. As teorias sobre dimensões extras começaram a ganhar destaque com a teoria das cordas, que sugere que, além das 3 dimensões espaciais e do tempo, existem outras dimensões ocultas, muitas das quais não conseguimos perceber. Imagine, por exemplo, que as dimensões extras são como camadas de uma cebola. Cada camada oferece novas perspectivas e realidades que podem influenciar tudo ao nosso redor, mas permanecem invisíveis até que consigamos descascar a cebola, ou seja, compreender essas realidades ocultas. Nos últimos anos, avanços tecnológicos têm permitido que os cientistas explorem essas ideias de maneiras antes inimagináveis. A construção de aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons é um exemplo perfeito dessa inovação. Esses equipamentos não apenas testam teorias existentes, mas também abrem portas para novos experimentos que podem confirmar ou refutar a existência dessas dimensões adicionais. Ao fazer isso, eles nos ajudam a desenhar um mapa mais completo do cosmos. O impacto potencial que a pesquisa em dimensões extras pode ter na nossa compreensão do universo é monumental. Se conseguirmos provar a existência dessas dimensões, poderemos entender melhor forças fundamentais como a gravidade e a energia escura. Isso poderia nos levar a novas tecnologias, talvez até mesmo a formas de viajar através do espaço-tempo. Imagine poder atravessar distâncias cósmicas em um piscar de olhos, utilizando portais que conectam diferentes dimensões. Esse conceito, que antes pertencia ao reino da ficção científica, pode se tornar uma realidade científica. Além disso, a importância da pesquisa contínua não pode ser subestimada. Cada descoberta traz consigo não apenas novas perguntas, mas também novas abordagens e técnicas. A colaboração entre físicos teóricos e experimentais é essencial, pois permite que as ideias mais ousadas sejam testadas no laboratório. E aqui entra a inovação tecnológica, que é a chave para desbloquear os segredos do universo. À medida que desenvolvemos novos métodos de observação e medição, nossa capacidade de explorar dimensões extras se expande, assim como nossas aspirações de entender o cosmos. Com isso, encerramos nossa discussão sobre dimensões extras.
É um tema vasto e profundo, repleto de mistérios que aguardam para serem desvendados. Se você achou essa conversa interessante, não hesite em compartilhar este vídeo com amigos que também se encantam pelo universo. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveite para fazê-lo e ficar por dentro das próximas explorações sobre os mistérios do cosmos. Até a próxima!